Boa tarde, Bassuma. Boa tarde, Varela. Uma satisfação estar aqui no Balanço Geral. Bassuma, quanto tempo na política já? 15 anos de militância partidária. Nasceu onde, Bassuma? Curitiba, há 53 anos atrás. Veio para a Bahia fazer o quê? Passei no concurso público para trabalhar na Petrobras com 23 anos de idade. Ia ficar, a princípio, um ano aqui. Aqui conheci a minha companheira, Rose, com quem vivo há 30 anos, e ela disse: baiana, para casar comigo tem que ficar na Bahia. Essa foi a razão material na época e foi muito importante na minha vida, e agora estou nesse momento especial. E você foi eleito deputado federal pela Bahia? Pela Bahia. Vereador em Salvador primeiro. Vereador em Salvador. Deputado estadual e 2 vezes federal. 2 vezes federal. Perfeito. Bassuma tem que idade? 53. Tem filhos? 3 filhos, 27 João, Caroline 25 e Vinícius com 20. Moram em Salvador os filhos? Moram todos. Estudam aqui? Estudam, sempre estudaram. Isso. Bassuma, por que você primeiro estava no PT? Você é um dos fundadores do movimento petista na Bahia. Perfeito. Por que você deixou o PT? Olha, são 2 pessoas que fizeram um movimento na mesma época, por razões diferentes. Primeiro, Marina Silva, essa também fundadora do PV, do Partido dos Trabalhadores, vai ao PV nesse período que eu estou indo, ela por uma razão ou por outra. No meu caso, porque o PV, o Partido dos Trabalhadores, queria caçar o meu direito de exprimir o que eu penso, minha liberdade de expressão com relação à minha defesa da vida e contra a legalização do aborto. Era a luta que eu liderava no Congresso Nacional e eu não mudei, eu sempre pensei assim. É o PT que mudou em 2007 e passa a defender a legalização do aborto. E eu continuei militando e defendendo o meu direito de defender essa causa. Aí o PT me puniu com 1 ano de suspensão em setembro de 2009. Porque você é contra o aborto. Contra a legalização do aborto. A legalização do aborto. É bom deixar claro isso, Varela. Eu respeito a opinião de todo mundo, inclusive no Partido Verde tem gente que é a favor e temos que respeitar. E o Partido Verde me recebeu assim. Agora, o que nós defendemos? O que é mais inteligente? Políticas públicas para os governos investirem na prevenção da gravidez indesejada. Nenhuma mulher faz aborto por prazer ou porque desejou. É porque é um desesperador às vezes isso. Então você acha que o Elcimar Coutinho está certo? Olha, o planejamento familiar é que nem educação, Varela. Todo mundo é a favor. Agora, entre o discurso e a prática, tem uma diferença grande. E isso é papel dos governos. Investir em política pública de orientação, educação e colocar à disposição da mulher os mecanismos de prevenir a gravidez. Por que, então, o Brasil não adotou essa política até hoje de planejar a família? Olha, você veja bem que o Brasil já atingiu um patamar de número de filhos equivalente aos países mais desenvolvidos da Europa. O problema é que está desbalanceado. A classe média está tendo 1,5 filho, de 1,5, que é o padrão da Europa, e as classes menos favorecidas estão com um número maior. Isso é falta o quê? O que tem diferença da classe média com as classes menos favorecidas? Além do dinheiro, da renda, educação, concorda? Educação influi, é o fundamental. E é esse que é o que é o mais importante nesse momento, resgatar aquilo que eu e você, a nossa geração viveu isso no Brasil. Educação pública de qualidade, lembra? Isso. A regra geral, elas eram escolas públicas de excelência. E a minoria que hoje inverteu, na Bahia e no Brasil. Nós vamos ter que resgatar isso. Por que PV? O Partido Verde, a minha entrada na política, Varela, se deu engraçado há 20 e tantos anos atrás, quando eu estava na Petrobras, e gerente de petróleo, eu sou especializado nisso. Aí uma greve acontece e eu fui o único gerente naquela época, em 88, a não permitir que os trabalhadores, era uma greve legítima, justa, fossem injustamente punidos e retalhados e demitidos. Aquilo a Petrobras entendeu como uma coisa escandalosa para os padrões da época. Eu era um gerente e me puniu, entre aspas, me tirando da carreira de petróleo, que era a carreira fim, e me colocando, sabe fazer o quê? Cuidar do meio ambiente. Por que era a política que estava começando na minha vida sem eu saber? O meu setor de petróleo era 200 trabalhadores, eles me tiraram de um setor de petróleo de 200 e eu passei a cuidar de 6 mil, me relacionar com 6 mil trabalhadores, cuidando do meio ambiente lá atrás. Então a minha origem já se deu com essa vertente, que é a vertente principal do Partido Verde. Então, agora você é pré-candidato ao governo do Estado, é isso? Ao governo do Estado da Bahia. O PV já autorizou a sua candidatura, é isso? Marina esteve aqui agora, pré-convenção, no Hotel Otto, com mais de 1.000 pessoas da Bahia toda. O PV nunca reuniu tanta gente assim em toda a sua história, confirmando o nosso pré, por enquanto é pré, claro, a pré-convenção, nosso nome para o governo do Estado e do Edson Duarte para o Senado. Nosso nome. A convenção acontece quando, Bassuma? Dia 19 de junho, convenção oficial.
Mas a parte política já está toda construída. Já tem a base. Quantos partidos vão estar aliados a esse projeto? Nós vamos estar sozinhos. Tanto Marina Silva no Brasil... O PV está sozinho. O PV está sozinho. Nós temos ainda uma perspectiva, Varela, de talvez uma aliança com o PPS. Vou explicar por quê. O PPS, uma parte dele decidiu apoiar o PMDB, GEDEL, mas a direção nacional do PPS não aceita nenhum apoio do PPS em nenhum estado que dê palanque para Dilma. Eles apoiam o Serra a nível nacional. Eles não têm nada contra o apoio, quer dizer, um palanque indireto para a Marina. Então, eles vão ter que decidir isso até o mês de junho. A gente vai esperar até o dia 19. Se por acaso eles resolverem isso, está aberta a aliança com o PPS. É o máximo que pode acontecer. O que você pensa, eleito governador, fazer o quê? Olha, 3 grandes serviços, você falou agora há pouco de um deles. 3 grandes serviços são essenciais para qualquer governo no mundo. E da Bahia não é diferente. Se esses 3 serviços vão bem, o resto tende a ir bem. Que é a educação de qualidade, o acesso universal à saúde e a garantia do ir e vir, a segurança pública. Esses são os 3 serviços essenciais de qualquer governo. Quando isso vai mal, Varela, a tendência é o resto também ir mal. Então, na Bahia, essas 3 áreas estão muito críticas. O pior de todos é a questão da segurança, que você mesmo aqui no seu programa, todo dia, eu sei que não só denuncia, mas ratifica isso. O que eu acho que tem que acontecer na segurança? Nós do Partido Verde defendemos. É grave a situação no Brasil todo, mas na Bahia em particular se agravou. Para mim está havendo a migração do crime organizado, das quadrilhas, saindo de São Paulo e Rio e migrando para o Nordeste, especialmente para a Bahia. Por quê? Porque a repressão lá aumentou muito. E repressão para crime organizado não pode ser igual a outras ações. O que tem que ser feito na Bahia, que não tem? Fazer o que os Estados Unidos fez na década de 50 e 60 e deu resultado. Naquela época, a máfia estava migrando da Itália, da Sicília, e invadindo os Estados Unidos. Eles criaram um serviço especial de inteligência, que é o FBI, que foi conhecido, até hoje famoso, e investimento pesado em tecnologia, em qualificação e remuneração. Então, o profissional da segurança, ele tem que ser bem remunerado, qualificado, preparado e corregedoria, Varela, para separar o joio do trigo. Se não tiver uma boa corregedoria, não separa o mau policial do bom policial, que a maioria são bons policiais. Bassuma, receba o abraço do nosso Paulo Dropa, que já está ali, diretor-geral. Receba o abraço do Alexandre Raposo, presidente da Record. Isso, grande figura. O respeito de todos nós, sua candidatura é legítima. O Partido Verde é um partido admirável. Fico muito honrado. Eu fico muito feliz e grato por ter participado desse programa tão importante aqui na Record. Obrigado.